Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, nós estamos ministrando uma série cujo título Tempos Difíceis. Mas antes da nossa meditação, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Reunimos todas as terças-feiras às 19h30 e às quarta-feiras às 15 horas no culto de oração. Você é o meu convidado para estar numa destas reuniões. Se você precisar de oração, esteja conosco. Nós queremos te ajudar em oração. Na quinta-feira nós reunimos às 20 horas nos lares, nas células. O que são as células? São os grupos familiares que reúnem nos lares para aprender a palavra de Deus e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós temos 2 encontros. Sendo que às 9 horas é a reunião de estudo da palavra de Deus. E às 19h, o culto de celebração. Fica aí o nosso convite e é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre esse tempo difícil do qual Paulo descreve, ele dá um diagnóstico da sociedade, a corrupção da sociedade futura. E nós, em pleno século XXI, nós percebemos que aquilo que Paulo escrevera está acontecendo em grande escala, e isto é um indício grande de que Jesus está voltando, porque ele disse que quando as coisas estivessem para consumar, na consumação essas coisas iriam acontecer. E Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e carregam cativa mulherinhas, sobrecarregada de pecado, conduzida de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Verdade essa que eu quero passar para você, que é uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra, das quais essas pessoas que estão sobre este domínio, elas jamais podem ter a revelação, porque elas seguem as suas próprias paixões. Paulo descrever sobre isso, ele fala com tanta propriedade, mas hoje eu quero pensar com você sobre 2 pecados, dos cruéis e os traidores. Nós temos aqui a classificação de sérios pecados, sérias pessoas, porque aqui não está dizendo de uma pessoa ter todos esses pecados, e pode ter, mas ele está falando aqui que pode ser que tem um grupo que tem é caluniador, outro grupo é traidor, outro grupo é infiel, outro grupo é difamador, e aí por aí. E eu quero hoje pensar com você sobre esses 2 pecados. O cruel, a pessoa cruel, e aquela pessoa que é traidora. Primeiro, nós temos aqui essas categorias de pessoas, e que uma pessoa também pode ter esses 2 pecados, outros que nós estamos meditando aqui. Mas é muito importante que nós conhecemos a origem dessas palavras. Por exemplo, o cruel, no grego, é a palavra ameno. E qual que é o sentido que era aplicado essa palavra? Essa palavra era
apropriada, mais apropriada, aplicar a um animal selvagem, uma pessoa primitiva. Então, quem é essa pessoa? A pessoa que não tem senso, noção da humanidade, né? Então, pessoas cruéis, homens cruéis, mulheres cruéis, pessoas que agem com requinte de crueldade, têm prazer em ser mal. Isso é um indício muito forte de que estamos caminhando para o tempo do fim, para a consumação de todas as coisas. Há pessoas que acham que esse universo, esse mundo, ele é algo assim que não tem fim. Ou então há aqueles que defendem que a pessoa vai reencarnando e vai evoluindo, né? Há quem defende essa tese. E religiosamente, se você observar o que a Bíblia diz que a humanidade ela não vai melhorar. Ela fala que as pessoas tornarão mais cruéis, elas tornarão mais traidoras, elas tornarão mais caluniadoras, elas tornarão mais amantes de si. Então, essa teoria de que o homem vai evoluir, ela não tem fundamentação, até pela própria história. Nós vemos que a humanidade hoje comete crimes, né, tão bárbaro como no seu tempo primitivo, na era primitiva. E aqueles que são defensores dessa ideia, que defendem que há milhões e milhões de anos, já era para o homem ser mais evoluído, uma vez que o homem vai evoluindo, reencarnando, vai melhorando, e na verdade a Bíblia fala diferente, que o homem, quando caminhar para a reta final, eles tornarão cruéis. Então essa palavra anêmero, que dá origem a essa palavra cruel, e ela se aplica para classificar a selvageria de alguém ou de um animal indomável, né? Então, o homem, nós temos visto pessoas desse jeito. Os presídios estão cheios. E não só atrás das grades, né? Mas existem pessoas à solta em meio à sociedade que são cruéis. Agora existe um outro pecado que eu estou comentando aqui, dentro dessa analogia nossa aqui, dessas pessoas insensíveis, dessas pessoas que não têm simpatia, dessa pessoa cruel, que busca machucar por prazer a outra, pessoas que têm ações, né, introspectiva, ou seja, a pessoa que a pessoa às vezes classifica, a pessoa surtou, mas na verdade ela já tem essa índole, ela já tem esse desejo de agir dessa maneira, né? E que tem as suas ações avassaladoras de destruição. Agora existe esse traidor, que também há uma outra palavra, né, que dá origem, e nós precisamos de pensar sobre isso, que a palavra que dá origem é plodote, no grego, que dá origem. Eu estou pensando com você sobre isso aqui, para a gente pegar o significado quando Paulo escreve, porque quando nós pegamos esse ensinamento, que ele descreve, os contemporâneos do apóstolo Paulo entendia isso com mais propriedade, mas esses escritos têm quase 2000 anos, então eles nos distanciam. Mas se nós analisarmos, né, desse tipo de pessoa, que significa essa pessoa traidor no sentido original, é aquela pessoa, o delator, que delata, ou seja, o dedo duro, que tem prazer em entregar. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, que nos últimos tempos
nos últimos dias, tempos difíceis, ia se cercar de pessoas traidoras, de pessoas que têm prazer em delatar, ou seja, de trazer à baila o defeito do outro, de trazer à baila, aquilo que a pessoa, os erros da pessoa tem prazer. E nós vemos hoje pessoas que agem dessa maneira. Mas não é só hoje, nos tempos primitivos existia. Nós vemos nos escritos de Paulo, nós vemos que já existia esse tipo de pessoa. Mas o que Paulo estava ensinando para o seu discípulo Timóteo, que nos últimos tempos haveria grande escala de pessoas assim. Um número inumeráveis pessoas. E isto era um indício muito grande da volta do Senhor Jesus e que ele já deveria de antemão ficar precavido, mas permanecer anunciando, pregando, anunciando o reino. Eu estou falando essas coisas porque há muitas pessoas, eu acho que não tem Deus, porque se Deus não tivesse, ou se a Bíblia fosse verdade. Não, a Bíblia, aliás, ela nos adverte, ela nos adverte mostrando que essas coisas haveriam de acontecer. Aliás, se não acontecesse, a Bíblia seria uma mentira, porque ela falou que essas pessoas haveriam de surgir em grande número, e se elas não surgissem, a Bíblia seria uma mentira, uma profecia mentirosa. No tempo de Paulo já relacionou com gente assim. A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo, Paulo, ele fala de um homem chamado, eu vou ler aqui no versículo 14, ele lidou com esse aqui, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Jesus lidou com um traidor também, que é o Judas Iscariote. Judas, na verdade, ele era o tesoureiro da comitiva de Jesus. Se você ler o Evangelho de João, precisamente no capítulo 12, você vai ver que ele que era o tesoureiro daquele grupo, e ele roubava, ele era um traidor, e traiu o Senhor Jesus. Então, eu estou aqui pensando com você, talvez você se sente tão indignado, tão chateado, de achar que você foi traído, que você foi... convive com pessoas que usaram de crueldade com você, mas o Senhor Jesus viveu com essa pessoa, com pessoas assim, que é o Judas. Paulo viveu aqui com Alexandre, o latoeiro, e Timóteo estava sendo divertido. Olha, vai surgir esse tipo de pessoa. Cabe você a estar atento. Aliás, eu e você precisamos de estar preparado para reagir, porque cada ação, ela desencadeia uma reação, e a nossa reação diante dessas pessoas é que vai fazer a diferença. Porque se eu agir tal qual é uma pessoa traidora, ou caluniadora, ou cruel, etc., eu vou estar no mesmo nível, eu vou estar caindo no jogo. E aliás, o grande lance de Satanás não é levar as pessoas a ficar endemoniada, babando pelas esquinas da rua ou na sua casa. O grande lance do diabo é colocar-nos maldosos e traidores e cruéis, porque ele é assim, é o caluniador, ele é traidor, ele age assim, ele quer. E se nós entrarmos nesse jogo, nós vamos tornar um diabo, tornar um demônio. E aí Paulo escreve a Timóteo, olha, segue a piedade, segue o amor, segue a justiça, porque esse tipo de pessoa vai ter apago. É o que eu li aqui, olha. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará apago, o Senhor vai tratar com ele. Mas compete a você, Timóteo, fazer as coisas corretas e andar na retidão, na mansidão. Compete a você que está me assistindo, seguir a justiça, seguir a retidão. Se alguém te deu calote, se alguém te traiu, não entra nesta. Isso aí é um problema dele com Deus.
e você segue a justiça, porque você vai receber a recompensa, a coroa da justiça. Com essas palavras eu quero encerrar orando, pedindo a graça de Deus, para que nós possamos seguir o caminho de Cristo e não o caminho do Judas. Bendito Deus e Pai, na sua imensa bondade, ser conosco, nos instruindo, nos dando capacidade para viver uma vida santa, reta e íntegra diante de uma geração corrupta, mas que nós possamos fazer a diferença para a glória e louvor do Teu nome, por meio da Sua graça. Para tanto precisamos da Tua graça, e a nossa oração a Ti é que o Senhor nos ajuda, para que nós possamos florescer para a glória e louvor do Teu nome e para o nosso bem-estar. É a nossa oração dirigida a Ti, em o nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu aguardo você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.